Existe um momento na vida de toda mulher em que ela simplesmente percebe que cometeu o maior erro que poderia ter cometido. E esse erro tem nome. Não é sobre uma escolha profissional, um desentendimento familiar ou uma amizade desfeita. É sobre você. Sobre ter subestimado quem estava ali o tempo todo, disponível, presente, leal, entregue. É sobre ter olhado para o seu amor com desdém, ter se acostumado com a sua paciência, ter confundido sua calma com fraqueza. Ela achou que você estaria sempre ali, a qualquer hora. Fácil, pronto, disposto. Achou que podia ir e voltar, sumir e reaparecer, pedir e receber, sem se preocupar em dar nada em troca além de migalhas. Achou que você aceitaria tudo, porque sempre aceitou. Que suportaria tudo porque sempre suportou. Que ficaria mesmo ferido, mesmo exausto, mesmo sozinho. E enquanto você se esforçava, ela estava tranquila. Enquanto você cedia, ela testava. Enquanto você esperava, ela se distanciava. E dentro dela, havia a certeza perigosa de que você jamais teria coragem de mudar. Mas você mudou. E esse foi o ponto de ruptura. Porque um homem só precisa de um instante de clareza para virar o jogo. Um só. E ele vem, quase sempre depois de um longo silêncio, de uma dor acumulada, de uma série de decepções que se empilham até se tornarem insustentáveis. Você começou a perceber que estava lutando sozinho, que o seu valor não estava sendo reconhecido, que aquela mulher por quem você faria tudo, na verdade, não fazia nem metade por você. E a dor de perceber isso foi o que te empurrou para a mudança. Não foi orgulho, não foi vingança, foi sobrevivência. Você entendeu que, se continuasse ali do jeito que estava, iria desaparecer dentro de si mesmo. Então você começou a se transformar. E essa transformação foi a faísca que ela jamais esperava. Porque tem uma coisa que nenhuma mulher suporta sentir: a perda de um homem que, no fundo, ela sabia que valia muito mais do que estava disposta a enxergar naquele momento. Ela não te perdeu porque você gritou, porque bateu a porta, porque fez escândalo. Não. Ela te perdeu em silêncio. Te perdeu no momento em que você decidiu parar de insistir. Te perdeu quando percebeu que já não tinha mais o controle. Quando viu que sua ausência doía mais do que sua presença constante. E a verdade é que a mulher que te subestima hoje é a mesma que mais cedo ou mais tarde vai chorar por ter perdido o homem que só queria ser visto. Porque você não queria tudo. Queria o básico: presença, respeito, reciprocidade. Mas ela achou que nunca seria preciso oferecer isso de verdade. Achou que o amor bastava vir de um lado só. E agora que te vê distante, diferente, em paz, ela começa a entender. Não é que você tenha mudado da noite para o dia. É que ela demorou demais para perceber o homem que você sempre foi. E quando percebe, já não tem mais volta. Porque agora é você quem está no controle. É você quem escolhe. E é ela quem precisa lidar com o eco de uma ausência que ela mesma construiu. No início ela não entende o que está sentindo. Só percebe que algo está fora do lugar. Que aquela segurança interior que ela carregava desapareceu. Você não está mais ali como antes. Não está mais disponível nem previsível. O que antes era fácil agora se tornou incerto. O que antes era rotina agora parece distância. E essa ausência, que ela mesma construiu com desprezo disfarçado de autoconfiança, agora ecoa alto demais nos dias dela. É na ausência do seu olhar, da sua atenção, do seu cuidado, que ela começa a entender a dimensão do que perdeu. Só que agora, já não há mais espaço para ela repetir os mesmos jogos, usar as mesmas desculpas, empurrar a realidade para amanhã. Você mudou. E quando ela tenta reviver o antigo ciclo, encontra silêncio. Um silêncio que fala mais do que qualquer palavra. No começo, ela não acreditou. Achou que fosse só uma fase, que você estava tentando chamar atenção, que no fundo ainda estava ali, esperando o momento certo para voltar ao papel de sempre. Só que agora era diferente. Você estava mais leve, mais centrado, mais silencioso,
E esse silêncio machucava mais do que qualquer discussão que vocês já tivessem tido. Porque o silêncio de quem desistiu é muito mais profundo do que a raiva de quem ainda espera. E você já não esperava mais nada. Não esperava um pedido de desculpas, uma mudança, uma demonstração sincera. Você não esperava nada porque finalmente tinha entendido que esperar por quem não te vê é uma forma lenta de se destruir. E pela primeira vez, ela começou a ver. Ver você inteiro. Ver a força que sempre esteve ali, mas que ela ignorava. Ver o homem que ela teve e não valorizou. Só que agora, ao invés de te encontrar ansioso, disposto, vulnerável, ela encontrava um homem em paz. E essa paz, que antes era a ausência, agora era a sua resposta. Ela tenta se aproximar, manda mensagens diferentes, tenta usar as lembranças como isca, os antigos laços como corda. Mas você não morde mais o anzol. Você responde com educação, com distanciamento, com aquele tom de quem finalmente entendeu o próprio valor. E ela sente. Sente que perdeu. Que não é mais prioridade, que não é mais abrigo, que não é mais destino. E quanto mais ela tenta recuperar o que deixou escorrer pelas mãos, mais percebe que não há como voltar para o lugar onde você já não cabe. Porque você cresceu. E ela não acompanhou. Você amadureceu na dor, e ela ficou parada no conforto da sua entrega. Agora, não importa o quanto ela tente repetir gestos antigos, usar sorrisos familiares, buscar no passado um caminho de volta. O homem que você era morreu no dia em que ela te fez sentir pequeno, e o homem que renasceu no seu lugar não aceita mais nada que seja menos do que verdade, menos do que reciprocidade, menos do que o amor que você já foi capaz de dar, e que agora guarda para quem souber enxergar. Você não virou alguém frio, não deixou de sentir. Ainda carrega lembranças, ainda sente aquele aperto no peito quando certas músicas tocam, ou quando passa por lugares que têm a marca dela. Mas agora, você sente de um lugar diferente, de um lugar onde há consciência, onde existe dor, sim, mas também respeito por si mesmo. Porque o que antes era insistência, agora é limite. O que antes era espera, agora é certeza. Certeza de que ninguém merece viver na tentativa constante de ser percebido. Você não apagou o que viveu. Apenas parou de romantizar o que te machucava. Parou de chamar de amor o que te fazia sangrar em silêncio. E essa sua nova postura, silenciosa e sólida, tem um poder que ela nunca imaginou enfrentar, o de desmontá-la sem uma palavra. Porque agora ela sente que perdeu não só o homem que sempre esteve ali, mas também o espelho que mostrava a versão idealizada de si mesma. Você era o reflexo do que ela gostaria de ser, alguém disposto, leal, verdadeiro. E agora que esse reflexo se quebrou, ela tem que encarar o que ficou. É aqui que ela começa a desmoronar por dentro. Primeiro em silêncio, fingindo que nada mudou. Fingindo que está tudo bem, que você só está em uma fase distante que vai passar. Mas no fundo ela sabe. Sabe porque já tentou os velhos gatilhos e nenhum funcionou. Suas palavras não surtiram mais efeito. Seu corpo já não responde ao toque dela da mesma forma. Seus olhos não brilham mais quando ela chega. E isso corrói. Corrói porque, pela primeira vez, ela não sabe o que fazer. Antes, bastava uma ligação, uma mensagem vaga, um pedido de desculpas mal ensaiado. E você voltava. Agora ela percebe que não tem mais poder sobre você. E isso a coloca frente a frente com a verdade mais dura. A de que você amadureceu enquanto ela apenas te usava como apoio emocional. Você se levantou. E ao se levantar, tirou dela a base que ela achava que nunca perderia. Porque não há nada mais assustador para alguém que sempre teve controle emocional sobre você do que perceber que perdeu o acesso à sua vulnerabilidade. Você, por outro lado, segue em silêncio. Não precisa provar nada, não precisa gritar sua mudança para o mundo. Basta existir da forma como agora existe, firme, calmo, inteiro. Sua ausência fala,
Seu distanciamento comunica. Seu olhar diz mais do que qualquer discurso. Você está em outro lugar emocional, onde ela não alcança mais. E quanto mais você se afasta emocionalmente, mais ela se aproxima por desespero. Mas já não adianta, porque agora você entende que quem só te procura quando sente que perdeu, nunca te amou de verdade. Amou o que você oferecia. Amou a segurança. Amou a certeza de ter alguém ali. Mas não amou você como você é. E essa diferença, que antes você não conseguia ver, agora é a linha que separa o homem que você era do homem que você está se tornando. Porque amar é troca. E você cansou de doar para quem só sabia receber. Agora, o que resta é o silêncio. O silêncio de quem percebeu que o amor mais poderoso é o próprio. E então ela começa a lembrar de tudo, dos detalhes que você mesmo já tinha esquecido. Começa a rever conversas antigas, a olhar fotos escondidas no rolo da câmera, a ouvir as músicas que antes passavam batido. Só que agora, tudo dói. Porque antes, esses registros eram confortáveis, uma forma de manter você emocionalmente preso ao que foi. Mas agora, são provas de uma presença que ela perdeu, de um homem que ela não soube enxergar. E quanto mais ela revira as memórias, mais percebe que você esteve lá de verdade. Com tudo. Com intensidade, com presença, com entrega. Enquanto ela estava sempre medindo, sempre dosando, sempre testando. Agora, ela se dá conta de que você não era exagerado. Ela é que era ausente. Você não era intenso demais. Ela é que era rasa. Você não amava demais. Ela é que nunca soube amar direito. E essa ficha, quando cai, não perdoa. Não alivia. Ela entende tardiamente que o homem que ela passou a vida achando que sempre estaria ali, já não está mais. Nesse ponto, ela começa a correr. Não com os pés, mas com os sentimentos. Começa a tentar recuperar espaço, usar palavras novas, mostrar uma versão dela que nunca ofereceu antes. Tenta ser compreensiva, gentil, presente, faz declarações, se mostra disposta, implora por uma segunda chance. Mas você não responde como antes, não porque está jogando, mas porque já não sente mais o mesmo. Porque agora, tudo o que antes te fazia correr, hoje te faz parar. Tudo o que antes te fazia querer consertar, agora só te lembra da dor que sentiu. E por mais que ela insista, algo dentro de você já fechou. A ferida virou cicatriz. E cicatriz não sangra mais. Você não a odeia, não deseja mal. Só não quer mais voltar para o lugar onde não foi valorizado. E essa postura, por mais calma que seja, é o que mais machuca. Porque ela esperava um confronto, uma última cena dramática, uma chance de reconquistar você no grito. Mas o seu silêncio é a maior resposta que ela poderia receber. Acabou. Ela tenta transformar culpa em pressa, saudade em ação, desespero em declarações. Mas nada funciona. Porque o tempo que você levou para amadurecer sozinho não pode ser encurtado pelo arrependimento dela. O processo que você viveu em silêncio foi longo, profundo, doloroso, e não pode ser desfeito com algumas palavras bonitas ditas tarde demais. Você já não sente mais necessidade de provar que valia a pena, porque agora você sabe disso. E saber o próprio valor muda tudo. Ela, por sua vez, assiste a sua distância se tornar permanente. Vê você sorrindo para outras pessoas, investindo em si mesmo, em novos caminhos, em novos afetos. E a dor dela não vem só da perda, vem da consciência, da clareza, do espelho que finalmente refletiu quem ela foi e o que ela perdeu por não saber cuidar. E quando uma mulher percebe com lucidez que teve o melhor e deixou escapar, esse é um tipo de arrependimento que não passa. O curioso é que você não venceu gritando, nem esfregando a mudança na cara de ninguém. Não precisou jogar nada na cara dela, nem alimentar aquele impulso infantil de provar que ela te perdeu. Sua vitória veio de outro lugar, da calma, do silêncio, da clareza. Porque vencer nesse caso não era sobre ver ela sofrer, era sobre, enfim, parar de sofrer você.
E isso só aconteceu quando você entendeu que o seu valor não dependia do reconhecimento dela, nem da aprovação de ninguém. Era algo que já existia dentro de você, mas que ficou adormecido durante muito tempo, sufocado pelo desejo de ser aceito. Quando você parou de implorar migalhas e começou a se alimentar da própria verdade, tudo mudou. Você percebeu que não precisava mais estar onde não era celebrado, que não tinha obrigação de permanecer em um lugar onde seu coração era constantemente ignorado. E foi exatamente aí, quando você decidiu cuidar de si mesmo, que ela sentiu mais forte a sua ausência. Porque agora, pela primeira vez, sua atenção estava voltada para dentro e não para ela. Essa mudança não foi fácil. Houve dias em que a dúvida te corroía, noites em que a saudade quase te convenceu a voltar, momentos em que o vazio parecia maior do que a dor de ter sido rejeitado. Mas você resistiu, porque algo dentro de você sabia que voltar seria um autoabandono, que se permitisse mais uma recaída, se deixasse o coração tomar o controle, estaria repetindo o mesmo ciclo que quase destruiu sua identidade. Então você ficou firme, mesmo com vontade de escrever, mesmo lembrando de momentos bons, mesmo querendo ouvir a voz dela uma última vez. Você respirou fundo e seguiu. Investiu em outras coisas. Cuidou do seu corpo, da sua mente, da sua rotina. Se reconectou com amigos, com projetos antigos, com o que você era antes de se perder tentando amar alguém que nunca te viu por completo. E foi nesse processo de reconstrução que você se reencontrou. Descobriu versões de si mesmo que ela jamais conheceu, porque estavam escondidas sob a ansiedade de tentar ser suficiente. E o mais curioso é que nesse ponto, você já não deseja mais que ela entenda nada. Não espera mais arrependimento nem pedido de desculpas. Você já não precisa que ela reconheça seu valor, porque agora você reconhece. E essa paz, que chegou devagar, sem alarde, é a sua maior conquista. Você olha para trás com gratidão, não por tudo que viveu com ela, mas por tudo que aprendeu depois que ela foi embora. Ou melhor, depois que você decidiu partir. Porque por mais que ela tenha sido a causa da dor, foi você quem escolheu a cura. E isso ninguém pode tirar de você. O que antes era ferida aberta, agora é aprendizado. O que antes era dependência, agora é autonomia. Você não é mais o homem que esperava ser notado. É o homem que escolhe com quem compartilha o próprio brilho. E quando alguém te pergunta por ela, você não precisa dizer nada. Seu olhar responde por você. Ela fez parte da sua história, sim. Mas agora você está escrevendo outra. Uma que não tem mais espaço para quem só soube te amar quando te perdeu. E é quando tudo parece ter esfriado que a realidade bate mais forte nela. Porque agora já não é só ausência, já não é só silêncio, é constatação. Ela percebe que você seguiu. De verdade. Não com alguém novo necessariamente, mas com outra postura, outro olhar, outra leveza. Você já não está mais preso ao que foi. Já não está mais dentro daquele ciclo emocional onde ela tinha acesso ao seu coração. E por mais que tente se aproximar, já não encontra entrada. Porque o que antes era um campo fértil de expectativa virou terra firme, sólida, inatingível. Agora, ela assiste à sua distância, não como um ato de vingança, mas como o reflexo do que ela mesma construiu. E isso dói mais do que qualquer indiferença. Porque o que dói nela hoje é saber que não há mais nada que possa fazer. O tempo que ela gastou testando seus limites agora se vira contra ela. E cada momento em que ela te ignorou, desprezou ou tratou com frieza, volta como um peso que ela não sabe mais como carregar. Ela tenta recomeçar, em outras conversas, em outras relações, em outros braços. Mas nada se compara, porque agora, tudo tem o seu rosto, tudo tem o seu silêncio, tudo tem o peso da escolha que ela não soube fazer. E não é que você tenha se tornado perfeito, é que ela desperdiçou um amor verdadeiro, algo raro, real, inteiro. E quando alguém se dá conta de que teve isso nas mãos e não cuidou,
não há mais volta. Ela pode até tentar seguir, construir outra história, reinventar a narrativa, mas dentro dela vai existir sempre aquele lugar que só você habitava. E esse lugar vai continuar vazio. Porque não se trata de saudade apenas. Trata-se de ausência com arrependimento, de perda com consciência. Ela não sente só a sua falta, sente a falta da mulher que poderia ter sido ao seu lado e não teve coragem de ser. E isso, por mais que ela tente disfarçar, é um luto silencioso. Um luto que ninguém vê, mas que ela carrega todos os dias. Enquanto isso, você segue. Não com pressa, não por revanche, não com orgulho, mas com paz. Com aquela serenidade de quem sabe que não ficou devendo nada. De quem amou, tentou, lutou, mas também soube parar. Você não guarda raiva, não cultiva mágoas, só não volta mais. E isso, no fim das contas, é o que te diferencia, porque você teve a chance de devolver na mesma moeda, de fazer ela sentir tudo o que você sentiu, mas escolheu outro caminho, escolheu seguir em frente com dignidade. E isso é algo que ela nunca vai esquecer, porque no fundo, ela esperava que você caísse, que se perdesse, que implorasse. Mas o que encontrou foi um homem que renasceu, e que agora simplesmente não olha mais para trás. Você não precisa que o mundo reconheça essa virada, porque você sente isso todos os dias quando acorda em paz com a própria consciência. E a maior lição dessa história é clara: quando você escolhe a si mesmo, tudo muda, inclusive a forma como os outros te veem. Mas o mais importante é como você se enxerga. E agora, enfim, você se enxerga por completo. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. Não a escolha dela, mas a sua. Porque foi você quem decidiu quebrar o ciclo, foi você quem olhou para a própria dor e disse: basta. E essa escolha, ainda que solitária no início, foi a mais poderosa que você poderia ter feito. Você não ficou esperando redenção. Não ficou mendigando atenção, nem mendigando amor. Você não ficou plantado onde não havia mais solo fértil. Você foi embora por dentro antes mesmo de sair por fora. E quando essa desconexão aconteceu, silenciosa e irreversível, tudo mudou. Ela achou que você voltaria. Achou que o tempo faria você ceder, mas não entendeu que o tempo, quando usado com sabedoria, não faz esquecer, faz enxergar. E você enxergou tudo. Viu os momentos em que foi desvalorizado, os dias em que se sentiu sozinho mesmo estando acompanhado, as noites em que chorou baixinho para não parecer fraco. Viu o quanto se doou, o quanto tentou, e entendeu enfim que merecia mais. Você não seguiu em frente por ter deixado de amar. Você seguiu porque aprendeu a se amar também. E isso muda tudo. Porque agora, qualquer tentativa de retorno esbarra em um novo tipo de consciência. Uma que não negocia mais paz de espírito em troca de presença vazia. Uma que não permite mais afeto pela metade, respeito condicional, interesse por conveniência. Ela pode até tentar justificar o que fez, minimizar o que causou, romantizar o que foi. Mas dentro de você, tudo já foi resolvido. O que antes era vazio agora é espaço limpo. O que antes era trauma agora é maturidade. Você não precisa mais de explicações, já entendeu tudo. E talvez essa seja a parte mais dolorosa para ela. Saber que agora você a enxerga com os olhos da lucidez, que não há mais fantasia, nem esperança, que tudo o que ela for capaz de oferecer hoje, você já deixou de precisar há muito tempo. Porque quando um homem amadurece na dor e renasce no silêncio, ele não volta mais, ele voa. E quem o perdeu, que aprenda a lidar com o céu vazio. Talvez em algum lugar do futuro, ela ainda pense em você. Talvez ouça seu nome e sinta o peito apertar. Talvez veja você seguindo, pleno, feliz, acompanhado de alguém que soube enxergar o que ela não viu. E nesse instante, o mundo dela vai parar por alguns segundos, porque não é só a sua ausência que vai pesar, é o fato de ter perdido um homem raro, um homem verdadeiro, um homem inteiro,
E isso ela nunca vai esquecer. Você, por outro lado, já não carrega nada. Não há ódio, nem orgulho, nem dor. Só respeito por tudo o que viveu e mais ainda por tudo que escolheu não viver mais. Você não deseja volta, não quer revanche, não precisa de aplausos. Sua vitória é silenciosa. Sua resposta é a vida que você reconstruiu sem ela. Porque no fim o amor próprio foi o que te salvou. E quando um homem entende o próprio valor, ele não se perde por ninguém. Ele se encontra. E quem o perde, perde duas vezes. Pelo que fez e por tudo o que nunca mais vai ter a chance de viver ao lado dele.